Nesse vídeo você vai aprender a declarar os seus investimentos no imposto de renda na prática. E logo de início já deixo uma notícia boa, pois se você é investidor iniciante, este ano a Receita afrouxou algumas regras de declaração, então você pode estar no grupo de pessoas que foi beneficiado por essa mudança. Logo mais eu abordo melhor sobre isso, mas vamos começar entendendo como funciona a declaração do imposto de renda. Bom, quando você começa a investir, você está enriquecendo, você está exercendo uma atividade remunerada. E digo mais, não está enriquecendo somente a si mesmo, está enriquecendo o país como um todo ao investir em empresas, indiretamente gerar mais empregos, aumentar o fluxo econômico, participando do crescimento do mercado e muito mais. Logo, se você está enriquecendo, para enriquecer licitamente, você sempre terá um sócio ao seu lado. E não se engane, esse sócio já está com você há muito tempo. Quando você comprou o seu primeiro carro, metade do valor do carro foi para ele. Quando você come ali seu arroz com feijão, um terço do valor daquele arroz e feijão foi para ele. Quando você paga sua conta de energia, boa parte foi para ele antes mesmo de você receber, parte do dinheiro também já foi para ele. E esse sócio nada mais é do que o governo. Isso não vai ser diferente nos investimentos. Mas não deixe isso te desanimar. Não é porque você vai ter que declarar imposto de renda que investir não vale a pena. O retorno que você tem com os investimentos, sobretudo se você é um investidor minoritário, é muito maior do que essa pequena chatice na parte da declaração. Então, primeiro você precisa entender quem vai precisar declarar o imposto de renda em 2024. E se você se enquadra em algum desses critérios, você vai ter que declarar. Primeiro, quem recebeu rendimentos tributáveis. E o que são rendimentos tributáveis? Salário, rendimentos de microempresa, empresa individual, remuneração de estagiário, participação nos lucros das empresas e etc., acima de R$ 30.639,90 durante 2023. Segundo, quem realizou operações na Bolsa de Valores e vendeu acima de R$ 40 mil em 2023, ou vendeu com lucro acima do limite de isenção, no caso de venda de ações acima de R$ 20 mil por mês. Ou seja, se você fez vendas isentas abaixo do valor de R$ 40 mil, você não vai ter que declarar. E isso é ótimo para os novos investidores que naturalmente começam a investir com muito pouco dinheiro. Se eu não me engano, 80, 90% dos novos investidores na bolsa, já que a bolsa está crescendo a um ritmo muito acelerado em número de investidores, começou a investir com menos de R$ 1.000. Então essa é uma forma da Receita de reduzir o seu trabalho e também evitar ali o trabalho dos novos investidores que teriam que pagar muito pouco imposto. E deixando claro, as ações têm uma isenção de vendas até R$ 20 mil por mês com lucro, mas isso não acontece em ETFs, em fundos imobiliários e em outros ativos. Então, se você teve lucro com alguma operação com fundos imobiliários, com ETFs, você vai ter que declarar o imposto de renda, mesmo que tenha sido pouco dinheiro, menos de R$ 40 mil, porque naturalmente você vai ter que pagar uma DARF ali naquele mês que você fez a venda relativo a esse lucro que você teve. 20% do lucro vai ser pago em imposto de renda, mas os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Terceiro, quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, poupança, LCI, LCA, CRI, CRA, lucros e dividendos recebidos das empresas, rendimentos pagos ao dono e outros acima de R$ 200 mil durante 2023. Quarto, quem tem bens, terrenos, imóveis, carros, motos, investimentos, dinheiro e todos os bens e direitos ao final do ano de 2023 acima de R$ 800 mil. Então, se você se enquadra em alguns desses quesitos, você vai ter que declarar o imposto de renda. Mas eu só declaro por causa do salário. Eu preciso declarar o imposto de renda dos investimentos? Eu preciso colocar lá que eu tenho tantas ações? Se você declara o imposto de renda por qualquer outro motivo, você tem que declarar os seus investimentos da mesma forma. Aí outra dúvida muito comum: sou menor de idade, tenho até 24 anos, estou cursando o ensino superior e sou dependente ali do meu pai, da minha mãe, e sou obrigado a declarar um imposto de renda sobre os investimentos que eu comecei a fazer? E bom, se você se enquadrar nesses critérios, você vai ter que declarar. Mas isso não implica a perda dessa sua posição de dependente.
seguinte, você pode chamar o seu pai, sua mãe ou seu cônjuge, a pessoa que é seu responsável fiscal, e preencher na declaração dela como dependente. E como que você vai declarar esse imposto de renda? Para começar, você vai acessar o site da declaração do imposto de renda para baixar o PGD, o Programa Gerador de Declaração, ou você pode declarar online mesmo, pelo próprio navegador. Eu geralmente baixo o PGD. E lá você vai ter várias opções, você vai poder resgatar uma declaração anterior, vai poder fazer sua primeira declaração, ou uma nova modalidade é a declaração pré-preenchida, em que a Receita traz uma série de informações que ela já tem sobre você e você agiliza o seu processo de declaração, mas é claro que você precisa confirmar que tudo aquilo ali é verdade. Então fica sobre a sua responsabilidade. Você precisa analisar as informações que a Receita tem e confirmar se aquilo é verdade ou não e ainda acrescentar as demais informações. E cada ano que passa a Receita está mais tecnológica, trabalhando cada vez mais para ter cada vez mais informações sobre você. Então se você acha que você é espertalhão, que não vai declarar e não vai dar em nada, tem uma grande chance de você cair na malha fina. Então faça o possível para seguir de forma lícita e não ter dores de cabeça no futuro. Declarar é mais simples do que você imagina e você vai aprender o passo a passo aqui. Estou abrindo aqui o Programa Gerador de Declaração para declarar as ações na prática. Como que você vai fazer? Você vai vir aqui em Bens e Direitos, Novo, Grupo, você vai colocar Grupo 3, Participações Societárias, Código 1, Ações. Aqui você vai colocar o CNPJ da empresa a qual você tem as ações. Então, nesse caso aqui, eu tenho ações do Itaú. Então, vou colocar o CNPJ e aqui na discriminação vou preencher dessa forma. 5.000 ações de Itaú Unibanco S.A. Código de negociação ITUB 3. CNPJ 60. Corretora Rico. Custo médio 19,75. Quanto ao custo médio, você vai pegar quantas compras você fez daquele ativo, se variou o preço nessas compras, colocar o preço de cada compra dividida pelo número de ativos. Então, por exemplo, se você comprou uma única vez um grupo de ações, digamos 300 ações por R$100, o seu custo médio é R$100. Mas se você fez várias compras em preços diferentes, você vai ter que multiplicar cada valor desse e dividir pelo número de ativos. Então, por exemplo, se eu comprei uma ação em janeiro, R$10, uma ação em fevereiro, R$15 e uma ação em março por R$20, o custo médio vai ser 10 mais 15 mais 20, que dá 45, dividido pelo número de ações, que foram 3. Então, 45 dividido por 3, o custo médio é R$15. Simples assim. Negociados em bolsa? Sim. Código de negociação ITUB 3. E aqui eu vou preencher a minha situação no começo do ano e a minha situação no final do ano. Então, se a minha situação não mudou de um ano para o outro, eu coloco basicamente o mesmo valor. Se mudou, eu preencho com a diferença. E uma coisa interessante é que você já pode informar os lucros ou dividendos que você recebeu a partir daqui. Então, você vem aqui em informar rendimento isento. No caso dos dividendos, você tem ali o rendimento isento de imposto de renda. Ele vai abrir uma nova janela aqui em cima e você consegue preencher aqui com o valor relativo aos dividendos ou ao rendimento que você teve. No fim, você coloca aqui OK. E você pode repetir esse mesmo processo para todas as ações na sua carteira. Agora, para os fundos imobiliários, como que vai funcionar? Você vem aqui em Bens e Direitos, Novo, Grupo. Você vai colocar 07 Fundos, Código 03 Fundos de Investimento Imobiliário. Você vai colocar o CNPJ do fundo. Colocado o CNPJ, agora você vai discriminar de forma muito parecida com as ações. 1.000 cotas. Então aqui no custo médio do fundo vai ser a mesma coisa. A negociação em bolsa sim, coloca o código de negociação HGLG11 e aqui você vai colocar a sua situação no final de 2022 e no final de 2023. E você também pode acrescentar um rendimento isento a partir daqui, ou seja, os dividendos que você recebeu ao longo do tempo, ao longo desse ano, a partir desse fundo, o que é ainda mais plausível nos fundos imobiliários, já que esses fundos pagam dividendos mensais. Partindo daqui, você vai ter que declarar a venda das ações. É claro que o foco aqui do canal é justamente o investimento no longo prazo, então nós não focamos tanto em vendas. Afinal, se você está colocando o seu dinheiro em ativos que crescem ao longo do tempo e que o enriquecem,
crescem cada vez mais, por que você vai vender isso? Mas ainda assim, vez ou outra, os ativos perdem fundamento, já não fazem mais tanto sentido, e aí o investidor já não tem mais escolha a não ser vender. Então nós vamos aqui em renda variável, operações comuns e day trade, e aqui nessa parte você vai declarar o seu lucro com a venda de algum ativo que você tenha feito naquele mês. Então é autoexplicativo e você pode ir preenchendo aqui de acordo com cada mês. E é assim que você vai fazer a declaração do seu imposto de renda em 2024. De fato, é uma boa notícia não termos mais tantas obrigações aos investidores iniciantes. Eu entendo que essa parte da declaração seja um processo muito cansativo e desestimulante aos novos investidores, sobretudo no Brasil, em que recebemos tão pouco dos impostos que pagamos, pois nós pagamos impostos sobretudo sobre a nossa alimentação, sobre a nossa saúde. Antes mesmo de receber nosso salário, nós já pagamos impostos e sempre há aquele contraste, pois a plataforma da Receita sempre funciona muito bem. O aplicativo para você declarar é muito bem feito. A Receita é um dos órgãos que melhor funciona no Brasil. Dificilmente trava, dificilmente deixa informações escaparem e tem investido até mesmo em inteligência artificial para rastrear sonegadores e ver esse contraste da eficiência de processos em que você tem que pagar ao governo em comparação a outras plataformas para você receber benefícios. Então a plataforma, por exemplo, do INSS, a plataforma do FGTS, a plataforma do Enem, bom, não tem como não ser desestimulante. Mas eu sigo com a certeza de que o benefício de você seguir pelo caminho certo e você investir o seu dinheiro e enriquecer licitamente, você certamente vai colher grandes frutos no futuro. E o que eu te peço em troca desse conteúdo, que eu espero que tenha te ajudado bastante, é simplesmente que você curta o vídeo, comente alguma dúvida que você tem, que certamente vai ser respondida, se inscreva no canal e, se puder, compartilhe isso com algum amigo seu que está começando a investir e não sabe ainda das diretrizes da declaração do imposto de renda. Encerramos aqui esse vídeo e nos vemos no próximo.